E lembrando que recentemente o Brasil entrou na OMC para questionar o tarifaço e os americanos disseram sim. Podemos conversar, podemos tentar chegar num ponto. Ou seja, claro, pode ser tudo, como você bem disse, Caio, diplomático. Pode ser só simbólica essa conversa de ambos os lados. Mas a Jussara agora nos traz que essa reciprocidade, de qualquer forma, uma decisão final sobre realmente responder ao tarifaço americano, isso deve ficar para depois das eleições, é isso, Jussara? Exatamente, Márcio. Como o Caio estava comentando, esse é um processo muito longo que inclui, apesar da decisão de hoje, que é o início de um processo. Esse processo inclui consulta aos setores atingidos, aos setores produtivos, avaliação técnica, consulta pública, ou seja, deve ter audiência pública, debates também, e aí só depois vai a decisão presidencial. Márcio, isso leva meses. E é importante a gente lembrar aqui também que essa lei da reciprocidade, ela é muito nova. Ela foi sancionada em 2025 pelo presidente Lula, em abril de 2025. E regulamentado, um decreto que regulamentou a lei de reciprocidade, só ocorreu em julho, bem ali no meio, quando o Donald Trump anunciou o primeiro tarifaço contra o Brasil. Então, é tudo muito recente. Mas a percepção, de modo geral, no Palácio do Planalto, no Itamaraty, com setores que acompanham essa negociação comercial, é que isso vai levar muito tempo. E do ponto de vista político, isso também é interessante para o governo, porque ganha tempo. Afinal de contas, como não deve vir nenhuma decisão neste momento, afinal de contas, o que se começou agora é apenas o início dessas consultas, desse processo, o governo Lula também ganha tempo. Afinal de contas, em caso de reeleição do presidente Lula, a avaliação deles que até a perspectiva de negociação com os Estados Unidos, com o governo Donald Trump, pode mudar também. É basicamente esse o cenário. Então, para a gente ter em mente, é uma decisão importante, o início desse processo, mas não é uma decisão rápida e não há previsão de uma em curto prazo. Enquanto isso, ganha-se tempo, espera-se passar este momento da eleição, que é bastante conturbado, e a gente vem contando aqui nas últimas semanas esse temor também do Palácio do Planalto, de ver algumas questões políticas contaminando essa relação com os Estados Unidos. Então, conversando com interlocutores do presidente Lula, é o seguinte: dá-se início a esse processo, que é muito longo, é importante começá-lo, mas a decisão vem só depois da eleição, o que pode mudar completamente o cenário dessa negociação e, de repente, até facilitar, Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Jussara Soares e Caio Junqueira. Ainda não existe uma resposta americana sobre essa reciprocidade anunciada pelo Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ir lá para os Estados Unidos, porque a nossa correspondente em Nova York, Priscila Asbeck, apurou que essa reciprocidade abre um canal formal de negociação, de conversa entre Brasil e Estados Unidos. Mas o que ela apurou? Uma retaliação não é certa. Priscila Asbeck, falando direto do estúdio da CNN em Nova York. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Márcio, acabei de receber uma resposta, inclusive, aqui de uma fonte do Departamento de Estado, que por hora eles não têm o que comentar sobre o acionamento da lei de reciprocidade, mas assim que eles tiverem algum tipo de comentário que eles vão nos enviar. E aí, Márcio, eu conversei com algumas fontes do governo, também com diplomatas, e o que essas fontes do governo disseram? Que o acionamento da lei de reciprocidade é uma decorrência natural das medidas que foram adotadas para os Estados Unidos. Uma fonte com quem eu falei disse que a legislação foi aprovada por unanimidade no Congresso em 2025 e oferece um instrumento de defesa diante de medidas unilaterais e injustificadas do governo de Donald Trump. Essa fonte também disse que o Brasil apresentou diversos argumentos para contestar as acusações feitas pelos Estados Unidos no âmbito da seção 301 ao longo do último ano, mas sem sucesso. Lembrando que foi a partir da seção 301 que os Estados Unidos disseram que o Brasil estava cometendo práticas desleais no comércio e, a partir disso, aplicaram as tarifas a partir de julho. E o que essa fonte me disse é que lei existe para a defesa dos nossos interesses e prevê ritos e prazos. Então, esse é o primeiro passo. Além disso, eu conversei também com algumas fontes diplomáticas para entender quais são as implicações diplomáticas entre os estados do acionamento da lei de reciprocidade.
verdade que, como a Jussara estava falando, o Caio também, ainda tem todo um procedimento a ser seguido, que vai passar pela CAMEX, pela Câmara de Comércio Exterior, mas se chegar em um momento em que for decidido que o Brasil pode aplicar algum tipo de resposta, algum tipo de retaliação, o que esses diplomatas disseram é que isso pode ser um tiro no pé. E aí um deles me disse que Trump pode, numa canetada, dobrar o valor das tarifas se isso acontecer. Portanto, alguns diplomatas com quem eu conversei acreditam que talvez essa medida inicialmente seja algo mais retórico do que algo mais prático, né? Pelo menos inicialmente, e também avaliam, e há um temor dentro da diplomacia de que se chegar a um momento de uma retaliação e de contramedidas, isso pode ser um tiro no pé, porque o governo brasileiro tende a perder mais. E aí, só para finalizar, Márcio, uma outra fonte também disse que as iniciativas do MIDIC, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do ministro Elias Rosa, não chegaram a surtir um efeito no diálogo com os Estados Unidos e que esse pode ser um novo canal de diálogo mais formal para tentar levar algum tipo de conversa ou abrir algum tipo de conversa com o governo americano, mas nesse momento a relação está muito tensa entre Brasil e Estados Unidos e a diplomacia brasileira não tem evitado disfarçar sobre isso, tem falado claramente que considera as medidas dos Estados Unidos sem precedentes e tem dito que vai responder à altura e de forma proporcional a essas medidas sem precedentes. Eu volto com você, Márcio.